Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de cair quase 1% nas 3 sessões anteriores, o dólar registra alta hoje frente a diversas moedas e frente ao real também, com expectativa de elevação de juros por parte do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. O avanço do dólar comercial nesta terça-feira frente ao real é de mais de 0,5%, 0,52%. Com isso, a moeda norte-americana é cotada aos R$ 3,25 em alta nesta terça-feira. Dólar em alta e índice Bovespa em queda na sessão de hoje. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo recua 0,79% aos 86.956 pontos, mas isso depois do índice Bovespa registrar 9 sessões seguidas de alta, batendo recordes históricos, como a gente vem mostrando dia a dia aqui no mercado do campo, recordes pontuais na pontuação, não necessariamente de dolarização, mas hoje então, depois de quase 10 sessões de alta, o índice Bovespa registra queda nesta terça-feira. Dólar, portanto, em alta, índice Bovespa em queda. E ontem nós destacamos aqui no mercado do campo que o que também mexeu bastante com a economia foi a previsão do Banco Central, dos economistas do Banco Central, através do Boletim Focus, de elevação do PIB em 2018, Produto Interno Bruto Brasileiro, na comparação com a estimativa anterior. E este assunto é destaque de Brasília hoje com a repórter Camila Xavier. Para a inflação deste ano, a previsão do mercado financeiro recuou de 3,81% para 3,73%. Esta foi a 4ª queda seguida do indicador. A expectativa dos analistas continua abaixo da meta central para a inflação, que é de 4,5%. Já para o ano que vem, o mercado manteve a expectativa estável em 4,25%. Recuo na inflação e crescimento da economia. Os especialistas estimam um avanço no Produto Interno Bruto este ano, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador registrou alta pela 2ª vez seguida, de 2,80% para 2,89%. A previsão dos economistas para dezembro de 2018 é que a taxa básica de juros, a Selic, permaneça em 6,75% ao ano. Já para o fim de 2019, a estimativa do mercado financeiro continua em 8% ao ano. A expectativa é de alta dos juros no ano que vem. Camila Xavier, para o SBA. E o Conselho Monetário Nacional decidiu limitar os financiamentos para armazenamento de grãos. Quem comenta o assunto é o jornalista Antônio Resch. Olá, Resch. Olá. O governo criou uma medida aí, o Conselho Monetário Nacional, limitando o valor de investimento do PAC para armazenamento, ou seja, é um programa para se construir armazém, a 25 milhões de reais por pessoa jurídica, pessoa física, produtor. Bem, por que ele fez isso? Segundo as justificativas do Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda, para distribuir melhor o dinheiro, né? Em vez de dar um volume maior para uma pessoa, dá menos para mais pessoas poderem construir armazéns. Diz o governo que isso é para democratizar esse valor. Isso vale até junho agora, quando termina o período da safra 17-18, depois vem um outro plano de safra, 18-19. E por que a procura está grande por esse dinheiro de investimento? Por um motivo muito simples. Com os preços dos grãos até agora, até os últimos dias, mais ou menos estáveis, porque os estoques aumentaram no Brasil e globalmente, etc., o produtor tem interesse em guardar por um tempo maior a sua safra para ver se obtém preços melhores. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento de 5 ações que tratam do novo Código Florestal. O julgamento está empatado em 5 votos a 5, e o desempate será do ministro Celso Mello.
A lei do novo Código Florestal foi sancionada em 2012, com o objetivo de estabelecer normas gerais sobre a exploração de áreas de proteção ambiental em todo o país. Porém, ele traz muitas divergências e não há maioria de votos sobre a constitucionalidade dos artigos do Código que foram questionados por meio de ações diretas de inconstitucionalidades protocoladas pela Procuradoria-Geral da República e também pelo PSOL em 2013. Hoje, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, afirmou durante uma agenda pública que o julgamento é algo extremamente importante para o brasileiro e principalmente para o pequeno produtor. E este assunto ele será destaque logo mais no programa Pecuária BR com o Jorge Zaidan, que traz uma entrevista especial para alertar o produtor e para esclarecer uma série de dúvidas que existem ao redor do novo Código Florestal. O programa Pecuária BR é daqui a pouco coladinho com o Mercado do Campo. E o Mercado do Campo faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações atualizadas do mercado do café para esta terça-feira. Não saia daí. Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5 horas e 46 minutos, horário de Brasília. E a alta do dólar e a queda do petróleo puxaram para baixo os preços do café nas sessões desta terça-feira. E eu vou começar destacando o café robusta na Bolsa Futura de Londres. Os contratos com entrega em março do café robusta têm um recuo hoje de 0,33%, por 1.784 dólares a tonelada. Os contratos com entrega em maio têm recuo acima de 0,5%, por 1.735 dólares a tonelada. E os contratos com entrega em julho têm queda de 0,45%, quase 0,5% de queda também para os contratos com entrega em julho, que aparecem nos últimos negócios por 1.765 dólares a tonelada. E os contratos com entrega em setembro fecham o dia de hoje por 1.769 dólares a tonelada. Café arábica também é pressionado por essa queda do petróleo e tem os principais contratos mais próximos em queda também na sessão eletrônica desta terça-feira lá em Nova York. Os contratos com entrega em março, portanto, têm uma queda de quase 0,5% e aparecem por $1,19 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio registram queda de 0,65% por $1,21 por libra-peso, também nos últimos negócios. E os contratos com entrega em julho aparecem por $1,23 por libra-peso, enquanto os de setembro estão por $1,25 por libra-peso. Robusta em queda em Londres, arábica em queda em Nova York e café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, também em queda nesta terça-feira. Os contratos do café BMF Bovespa de março têm uma queda acima de 0,5% e com isso o valor da saca, que estava em 143 dólares, hoje cai para 142 dólares e 25 centavos no ajuste atual, recuando ainda mais nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio, com desvalorização de 0,71% por 146 dólares e 60 centavos a saca. Contratos com entrega em julho, em queda de 0,66% por 142 dólares e 70 centavos a saca no ajuste atual. E contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, em queda de 0,86%. Com isso, o valor da saca caiu dos 151 dólares e 85 centavos do ajuste anterior para 150 dólares e 55 centavos no ajuste atual, recuando ainda mais nos últimos negócios. Terça-feira de queda, portanto, para o café no mercado futuro. E para saber como é que fica o tempo para a colheita de soja no centro-sul do país, vamos para a Somar Meteorologia pegar as informações com a Juliana Rezende. Juliana. Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja segue em andamento na maior parte do centro-sul. Agora, na região centro-oeste, um fator que vem prejudicando e também acaba atrasando o andamento da colheita da soja é o solo, que segue com bastante umidade. Agora, os índices aqui na região centro-oeste passam ainda de 90%, como é o caso também do sul de Minas Gerais. No estado de Goiás, a colheita ainda segue com ritmo mais lento, tanto que apenas somente 20% de áreas já foram colhidas no estado goiano.
Nos próximos dias, tem previsão de chuva ainda em grande parte do centro-sul, só que o volume de água mais expressivo segue concentrado na metade sul mineira, Paraná, São Paulo e também no estado de Santa Catarina. Na região centro-oeste, a chuva até começa a enfraquecer aos poucos. O volume de água agora não deve ser tão elevado, mas as pancadas, apesar de mais fracas, ainda devem persistir. Ao longo da segunda semana, a chuva agora volta a ganhar um pouco mais de força entre o estado do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também no Espírito Santo. Nas demais áreas, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e na região sul, chuva se enfraquece e as pancadas de chuva acabam se tornando cada vez mais irregulares. Ao longo do terceiro e último período, a partir do dia 10 de março, as instabilidades agora no centro-sul voltam a se intensificar, especialmente entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. A chuva se torna cada vez mais intensa, especialmente entre Mato Grosso e o estado goiano. Nessas regiões, o volume de água é muito elevado, podendo passar até de 100 milímetros em apenas 5 dias. Então, são pancadas de chuva de forte intensidade que ainda apresentam até riscos para temporais e devem seguir mantendo o solo até com excesso de umidade. Então, ao longo dos próximos períodos, durante especialmente esta primeira quinzena do mês de março, como as pancadas de chuva ganham bastante intensidade, especialmente no estado de Goiás, a tendência ainda é de que as atividades de colheita da soja na região possam ser paralisadas e também sigam mais atrasadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana Rezende. O Mercado do Campo faz um giro agora em Araçatuba, no interior de São Paulo. É lá que acontece a 8ª edição do workshop de genômica aplicada para a pecuária de corte e de leite. Quem está por lá e traz as novidades para a gente é o repórter do SBA, Gustavo D'Angelo. Boa noite, Gustavo. O que acontece por aí hoje? Oi, Sara, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a nossa programação. Olha só, acontece o 8º workshop de genômica aplicada à pecuária. Esse evento que teve início ontem e seguiu durante todo o dia de hoje, reunindo pecuaristas, técnicos e também acadêmicos, né? Também palestrantes nacionais e internacionais se fizeram presentes aqui no evento. Aí a gente acompanha imagens ao vivo de dentro aqui do salão que fica aqui ao lado. A última palestra que acontece do dia de hoje, encerrando aí a parte técnica, vamos dizer assim, do evento. Amanhã, finalizando oficialmente com um dia de campo. Esse evento, é bom reforçar que é organizado pelos programas de melhoramento genético Paint, DeltaGen, também a NeoGen e a Central Leilões. Agora, eu tô com dois caras aqui super importantes do nosso setor, representando a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, a ABCZ, o Luiz Josaquian, que é superintendente técnico da ABCZ, e também o Valdecir Marim, que é diretor técnico da ABCZ. Vou começar com você, Luiz. Como que a ABCZ vê esse evento, esse simpósio que está acontecendo aqui em Araçatuba, reunindo aí pecuaristas de todas as partes do país? Boa noite. Boa noite, Gustavo, boa noite a todos. Olha, os organizadores do evento foram muito felizes na escolha das apresentações, porque eles nos trouxeram relatos, né, concretos da aplicação da genômica, tanto aqui em casos no Brasil, quanto no exterior, né? O exemplo que a gente tem da raça Angus dos Estados Unidos. E o interessante é que a tônica do workshop foram os 3 pontos que tornam a genômica uma ferramenta hoje realmente aplicável, que é realmente ela aumentar a acurácia das características para animais jovens, o que acelera a seleção e libera áreas na fazenda para outras atividades. Também elas vão medir características de mais difícil mensuração. E o mais importante, deixou claro que nós vamos precisar continuar colhendo fenótipos, continuar medindo os animais, pesando o leite, para melhorar essas ferramentas. Então, de forma que eu acho que a técnica atingiu a maturidade, está pronta para ser aplicada, e isso é a mensagem muito clara que está acontecendo nesse evento. Tá certo, Luiz, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, daqui a pouco a gente volta a conversar. Vou conversar agora com o Valdecir Marim, diretor técnico da ABCZ. Valdecir, quando serão publicados então as primeiras avaliações genômicas aí dentro do PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético da ABCZ? Boa noite.
Boa noite, Gustavo. Boa noite, Sara. Boa noite a todos os amigos do canal do Boi. A BCZ, em agosto de 2017, durante a Expo Genética, lançou o projeto genômico e convidamos a Embrapa Gado de Corte e Gado de Leite para fazer parte dessa parceria. E juntos, na próxima Expo Genética, que é agosto de 2018, com certeza todos associados e beneficiários, tanto do programa PMGZ quanto do GenePlus, terão as avaliações genômicas publicadas em conjunto. Certo. Agora, Luiz, que evento, né, que nível de evento são criadores de várias partes do país? Eu queria saber como que está a aceitação dos criadores em relação a essa tecnologia. Olha, então, eu acho que esse evento vai ser muito importante, ele é um referencial. Nós saímos do terreno abstrato, né, da aplicação da genômica para uma coisa concreta, tá? Um investimento que vai ter um retorno para o selecionador de forma muito positiva. Ganhar em tempo de seleção não tem preço, né? E quando você, além disso, você agrega, melhora a estimativa para aquelas características muito importantes, difíceis de mensurar, você une, você cria uma ferramenta de seleção extremamente poderosa. E os criadores estão percebendo isso, estão nos cobrando esse posicionamento, e eu acho que, como o Valdeci colocou, nós estaremos oferecendo isso para os criadores, e acho que isso vai sensibilizar a todos a continuar investindo cada vez mais nessa ferramenta como instrumento de seleção. Legal. Valdeci, você acha também que os criadores aí, os credenciados associados à BCZ, têm essa real noção de que a ferramenta veio para agregar, para ajudar ainda mais na pecuária? Sem dúvida. E a genômica, ela veio a atestar a melhor curácia das DEPs geradas. E isso aí traz um benefício muito mais cedo, tanto na área de corte quanto de leite, porque o animal jovem, você já vai ter o que ele vai ser adulto. E isso você queima várias etapas em benefício da pecuária nacional. Tá certo, eu agradeço a participação de vocês, muito obrigado. Sara, eu vou ficando por aqui, mas ao longo da nossa programação ainda eu volto com mais informações. Daqui a pouco a palestra deve se encerrar, o pessoal deve participar de um churrasco que está quase pronto aqui, viu? O cheiro tá, não é mesmo? O cheiro já tá vindo aqui, viu, Sara? Mas daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui direto do 8º Workshop de Genômica Aplicada à Pecuária. Com você. Tá certo, Gustavo. Falou em churrasco, mexeu com a gaúcha aqui, hein? Deu vontade. Obrigada pela sua participação, agradeço também aos nossos entrevistados e um excelente workshop para vocês. O Mercado do Campo faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar do arroz no Rio Grande do Sul e também com os preços atualizados da soja e do milho nesta terça-feira. Não saia daí. Estamos de volta falando sempre ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E no Rio Grande do Sul, produtores, entidades e também representantes de entidades e autoridades deram início oficialmente à abertura da colheita do arroz. Este ano, na safra 2017-2018, o estado gaúcho espera colher quase 8 milhões de toneladas do cereal. A abertura aconteceu na estação experimental do Instituto Rio Grandense do Arroz, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Atualmente, o Rio Grande do Sul é responsável por quase 70% do arroz produzido no Brasil. Com 12 mil produtores, a expectativa é que a safra 2017-2018 resulte em 7,9 milhões de toneladas do grão. A colheita inicia com índice de produtividade estimado em 7,5 mil quilos por hectare. A importância é indiscutível no aspecto social e econômico, são milhares de famílias que vivem e sobrevivem dessa atividade. O arroz é um cereal, né, e um alimento praticamente pronto, a partir da colheita só passa por um processo e já está disponível para o consumo, para alimentação, diferente de outros.
né, e vive um momento difícil, e nós temos acompanhado isso. O governador Sartori sempre tem também demonstrado e feito todo o apoio, assim como o vice-governador Cairoli, participando de ações, e é exatamente esse o nosso compromisso, de nós construirmos soluções de forma conjunta, com as entidades representativas do setor, com os movimentos, com as entidades, e é esse o caminho mais fácil, mais curto para a gente superar as dificuldades. Para celebrar mais uma temporada de safra, o governador José Ivo Sartori abriu oficialmente na tarde de sexta-feira a 28ª colheita do arroz no estado gaúcho. A cerimônia aconteceu em Cachoeirinha, na estação experimental do Instituto Rio-Grandense do Arroz. Durante o evento, o governador do estado destacou a relação com o Mercosul. Nós precisamos rediscutir as regras do Mercosul, não é? Para que setores importantes como o arroz, como o leite, como o trigo, não sofram mais prejuízo do que já têm. Eles estão sendo penalizados com a atual livre comercialização. É preciso colocar um basta nisso e uma forma muito categórica, e isso depende de todas as entidades e de todas as organizações, junto, é verdade, com o mundo político, junto com a Assembleia, junto com o governo federal, junto com os senadores, junto com os deputados federais. O IRGA é responsável pela produção de novas tecnologias, variedades e manejos diferentes para melhorar a produtividade. Mas o setor vive uma crise e precisa reduzir os custos e melhorar a rentabilidade do produtor. Nós temos dado suporte a todas as entidades, a Fedrarroz principalmente, com os dados técnicos de custos, auxiliando em abertura de mercado para a gente poder exportar, porque precisamos trabalhar fortemente nesse tripé, aumentar a exportação, trabalhar nos custos, onde o IRGA tem um trabalho que eu já vou falar em seguida, e trabalhar assim no Mercosul, que isso é muito mais político do que nós trabalharmos especificamente nisso. E os custos também, nós temos que trabalhar no custo do Brasil, aí não é função do IRGA. O IRGA sim fazia o dever de casa, desenvolver materiais resistentes a doenças fúngicas. A gente já tem um material no campo, que é plantado em torno de 50% da área, que não precisamos utilizar fungicida, isso baixo custo. Temos um manejo do projeto 10+, onde o produtor consegue, de fato, ter produtividades muito altas. À medida que ele tem produtividades altas, ele tem um custo por saco menor. Então isso é excelente. Quer dizer, mas mesmo assim, ainda tem, os custos continuam muito altos, mas tem que trabalhar em cima do custo do Brasil. Então o IRGA faz isso, corrigindo o manejo, desenvolvendo materiais novos, que o produtor consiga utilizar e ter produtividades altas. E falando em arroz, a saca de arroz teve um leve recuo no último levantamento do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. De acordo com o indicador, a saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul, que como a gente acabou de ver é o principal produtor de arroz do Brasil, teve uma leve queda, e com essa queda o valor da saca está em R$ 35,37 no mercado físico brasileiro. No acumulado do mês de fevereiro, a queda é de quase 1,5%. No indicador CEPEA para o arroz em casca no Rio Grande do Sul. O arroz, portanto, segue em queda no mercado físico brasileiro. Quem vem por aí mais uma vez, trazendo as informações do tempo, destacando agora o norte e nordeste do país, é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. Na metade norte do Brasil, as últimas instabilidades foram fortes o suficiente para conseguir aumentar a disponibilidade hídrica do solo, como é o caso também da principal fronteira agrícola do Brasil, a região do Mato Piba. Os índices de umidade agora seguem variando de 80% nas áreas em azul, alcançam 90% nas áreas em rosa, e nas áreas mais claras, entre o estado do Pará, Maranhão e até o Tocantins, a umidade do solo alcança até 100%. Nos próximos dias, então, ainda tem previsão de chuva nessas regiões. Tanto a região norte como também o nordeste ainda recebem pancadas de chuvas mais abrangentes e com volume de água bastante significativos. Poderão alcançar acumulados de até 50 milímetros em toda a faixa norte nordestina. O mesmo também acontece na região norte.
Tempo firme apenas aqui nas áreas mais ao sul da Bahia. No decorrer da segunda semana, a chuva já começa a ganhar intensidade aos poucos. Tanto que agora, áreas de instabilidades avançam pelo interior da Bahia, alcançando grande parte da região nordeste, mas principalmente nas áreas mais ao sul da região. Na região nortista, tem previsão de chuva ainda persistente, com volumes mais significativos. A chuva apenas perde um pouco mais de intensidade no extremo norte do país. E no decorrer do terceiro e último período, a partir do dia 10 de março, as instabilidades agora na região, principalmente entre o Nordeste e também a região Norte, ganham bastante intensidade. Então a tendência é até de temporais nessas áreas, porque a chuva segue ganhando mais intensidade, são instabilidades tropicais que acabam sendo influenciadas por instabilidades no alto da atmosfera. E aí, por conta disso, a chuva acontece de maneira mais intensa. O volume de água pode passar até dos 100 milímetros em grande parte da Bahia, alcançar também pancadas mais significativas na maior parte da região do Mato Piba. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva forte voltando a acontecer entre o Nordeste, região do Mato Piba e também na região Norte. Com isso, a umidade do solo deve seguir ainda cada vez mais elevada na região e garantir bom desenvolvimento para as lavouras que seguem em crescimento. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E de olho no clima da Argentina, que registra tempo seco há 4 meses nas regiões produtoras, a soja tem mais um dia de alta hoje na Bolsa de Chicago. Os futuros da oleaginosa chegaram a registrar perdas ao longo da sessão, mas voltaram a subir e encerram a terça-feira mais uma vez em alta. Os contratos com entrega em março têm valorização de 0,36% na sessão de hoje, aos $10,38 por bushel, o contrato de março nos últimos negócios. O vencimento de maio tem alta de 0,33%, acima dos $10,49 por bushel. Contratos com entrega em julho têm alta de 0,30%, acima de $10 por 58 centavos o bushel, e os contratos com entrega em agosto também estão neste mesmo patamar, com uma valorização de 0,26%. A soja, portanto, continua de olho, a soja na Bolsa Futura de Chicago continua de olho no clima da Argentina, que é o que segue impulsionando as cotações no mercado futuro. Soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, também registra alta na sessão desta terça-feira. Os contratos com entrega em março têm valorização de 0,35%. Com essa alta, o valor da saca aqui na sessão anterior aparecia por $22,80. Hoje sobe para $22,88 no ajuste atual, subindo mais nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio em alta de 0,30% por $23,13 a saca no ajuste atual, subindo mais 10 centavos nos últimos negócios. Contratos com entrega em julho também em alta de 0,30% por $23,33 a saca no ajuste atual e 7 centavos acima nos últimos negócios. E contratos com entrega em setembro em alta de 0,22% por $23 a saca no ajuste atual. O que também sobe nesta terça-feira é o milho na Bolsa de Chicago, que também é impactado pelo clima na Argentina e pelas vendas boas, as boas vendas nos Estados Unidos. Os contratos com entrega em março para o mercado do milho têm valorização acima de 0,5% na sessão desta terça-feira por $3,70 o bushel. Contratos com entrega em maio também em alta acima de 0,5% por $3,79 por bushel. Contratos com entrega em julho também valorização acima de 0,5% por $3,87 por bushel. E contratos com entrega em setembro em alta de 0,38% por $3,93 por bushel. Milho BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, também registra alta hoje. Lembrando que ontem os futuros do milho tiveram altas acima dos 7% nos principais contratos mais próximos, e hoje o milho segue essa tendência de alta, altas menos significativas do que aquelas que a gente acompanhou ontem, mas ainda assim operando no azul. Os contratos com entrega em março, portanto, operam em alta de 1,36%.
Com essa valorização, este vencimento sobe dos R$ 38,96 a saca para R$ 39,49 no ajuste atual, caindo 9 centavos nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio em alta acima de 1,5% por R$ 38,18 a saca no ajuste atual, caindo 4 centavos nos últimos negócios. Contratos com entrega em julho têm valorização hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo de 0,80% por R$ 36,36 a saca no ajuste atual. Enquanto isso, os contratos com entrega em setembro têm uma leve valorização de 0,06% por R$ 34,59 a saca no ajuste atual. A saca para o contrato de setembro que cai aí 9 centavos nos últimos negócios em relação ao ajuste atual. Ainda assim, milho em alta hoje, tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, assim como os futuros da soja que também sobem nesta terça-feira. E o Mercado do Campo vai se despedindo por aqui. Eu volto amanhã às 5h35 da tarde, ao vivo, dos estúdios da B3 em São Paulo, horário de Brasília. E agora você fica na companhia de Jorge Zaidan no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.